Olá, o Jornal da Assembleia de hoje começa com uma notícia para os estudantes. O prazo para inscrição na FUVEST 2016 se encerra nesta quarta-feira. O vestibular selecionará 9.568 candidatos para a Universidade de São Paulo. O processo seletivo vai ser usado também para o curso de Medicina da Santa Casa de São Paulo. O cadastro deve ser feito pelo site, que é o www.fuvest.com.br. As provas ocorrem em 29 de novembro para a primeira fase e de 10 a 12 de janeiro de 2016 para a segunda fase. Veja também outros destaques desta quarta-feira, 9 de setembro. Comissão de Saúde aprova projeto de lei que prevê a humanização da assistência ao parto e nascimento na rede de saúde pública estadual. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável vai convocar diretor-presidente da Sabesp e o secretário de Recursos Hídricos do Estado para falar sobre a crise de abastecimento no Estado. Atletas que participam da Special Olympics Brasil são homenageados no Legislativo Paulista, a partir de agora no Jornal da Assembleia. A chuva forte que caiu nesta terça-feira na capital e outras regiões do estado de São Paulo trouxe uma boa notícia. O volume do sistema Cantareira subiu pela primeira vez em 44 dias, segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo, a Sabesp. O nível do conjunto de represas passou de 15% para 15,4%. Bom, parece pouco, né? Mas é uma alta significativa. Por falar em meio ambiente e preservação, o Legislativo Paulista aprovou por unanimidade a criação da área de recuperação de mananciais do Alto Tietê Cabeceira, com alterações propostas por deputados. O PL, Projeto de Lei 980 de 2015, aprovado pelos deputados, estabelece diretrizes e normas ambientais e urbanísticas na área de proteção e recuperação de mananciais do Alto Tietê Cabeceiras. A área conta com rios, reservatórios e lençóis freáticos que passam por 6 municípios da região metropolitana, entre eles Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Suzano. O projeto também estabelece diretrizes para que os municípios façam lei sobre o uso e a ocupação do solo em áreas de mananciais. A lei, que ainda vai à sanção do governador, estabelece condições para melhorar a qualidade e a quantidade da produção de água do sistema Alto Tietê. Então a gente viabiliza isso. Em visita à Assembleia Legislativa, a secretária do Meio Ambiente, Patrícia Iglesias, se reuniu com a presidência da Casa e com a deputada Márcia Lia, do PT. Ela falou sobre as diretrizes de sua pasta e comentou o projeto recém-aprovado de recuperação dos mananciais. É uma região prioritária do ponto de vista de abastecimento, então também, como o governador já falou, ela permite que a gente, fazendo a restauração dessas áreas, em especial essas que ficam próximas aos cursos d'água, nós conseguimos melhorar a qualidade e a quantidade de água. Então a ideia é aproveitar essa lei, lógico, ela é muito mais ampla, ela envolve tudo que diz respeito à questão hídrica na região do Alto Tietê, mas no nosso caso, o nosso trabalho é focado na restauração da qualidade e da quantidade de água por meio da restauração ecológica, que é exatamente o plantio nessas regiões em torno dos cursos d'água. A deputada Márcia Lia, do PT, que se reuniu com a secretária do Meio Ambiente, cobrou uma audiência pública para tratar do projeto de lei que estabelece a concessão de parques estaduais a empresas privadas. A secretária já tinha feito uma conversa com o nosso presidente, Fernando Capês, onde já tinha tirado uma linha de como é que esse projeto de lei será reenviado através de uma nova emenda, para que a gente possa ter mais cuidado, para que a gente possa ter um encaminhamento mais preciso de quais são as áreas de fato que o governo do estado vai estar fazendo aí a concessão necessária para que essas áreas possam ser melhor cuidadas, melhor aproveitadas. A deputada sugeriu à secretária a inclusão do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no debate sobre licenciamentos ambientais nos assentamentos rurais de São Paulo e que a secretária envie à Assembleia um representante para tratar da regularização fundiária no Vale do Ribeira, no Sudoeste Paulista. Foi uma reunião muito produtiva, a secretária foi extremamente simpática aos temas que nós debatemos e vai nos encaminhar ao retorno o mais breve possível. A crise hídrica tem afetado os produtores rurais da região do Alto Tietê. Para debater o assunto, será lançado pelo deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, hoje às 7h, a Frente Parlamentar em defesa dos pequenos e médios agricultores daquela região.
E a Comissão de Educação e Cultura recebeu entidades de estudantes. Eles vieram à Assembleia Legislativa apresentar contribuições referentes ao Plano Estadual de Educação, que tramita em regime de urgência. O plano contém as metas e as estratégias da educação no estado de São Paulo para os próximos 10 anos. Para colaborar com o debate sobre o Plano Estadual de Educação, por sugestão da UEE, União Estadual de Estudantes, a Comissão de Educação e Cultura realizou seminário preparatório para a audiência pública que será realizada no dia 22 de setembro. A presidente da comissão, deputada Rita Passos, do PSD, ouviu as sugestões das entidades convidadas para colaborar com o projeto de lei 1083 de 2015. A UEE, União Paulista de Estudantes Secundaristas, Associação Nacional de Pós-Graduandos, Secretaria de Estado da Educação e Fórum Estadual de Educação. Saímos de 27 entidades, consultamos todos os conselheiros, todos os dirigentes de educação e todos os professores da rede pública estadual. Então, esses 30%, no meu entendimento, ele enriquece o documento do fórum. Não é uma divergência, ao contrário. É uma melhoria do documento, é assim que eu penso. Uma questão que eu acho que é crucial é o financiamento da educação. Porque não adianta você ficar discutindo reforma disso ou daquilo, se você valorizar o professor, etc., se você não tem recursos para isso. E nós estamos cansados de saber que os recursos que existem hoje são absolutamente insuficientes. E com isso, sem isso, você não melhora a qualidade. Eu acho que foi uma boa discussão, que o fato da gente conseguir construir um documento e entregar para a Comissão de Educação nos ajuda a chegar mais perto daquilo que a gente acha que é o ideal para a educação paulista. O projeto de Plano Estadual de Educação tem 23 metas e já recebeu 150 emendas e 2 substitutivos. E deve passar por audiência pública dentro de 15 dias. Nós pudemos escutar as reivindicações de cada um. Tenho certeza que todos prestaram muita atenção e viram realmente quais são as reivindicações, quais são as dificuldades que eles estão enfrentando e que a partir desse momento se construa uma ideia, se construa em cada pessoa que aqui esteve uma definição, uma ideia do que pode fazer para contribuir daqui 2 semanas na audiência pública. Aí sim será uma audiência pública. Será no plenário do Kobayashi, que é um plenário maior. Lá nós poderemos estar debatendo, inclusive, com a plateia, que elas possam também contribuir com as suas ideias. Saber agora da previsão do tempo para amanhã. Uma quinta-feira nublada com chuvas em São Paulo. A máxima prevista é de 28 graus. Em Campinas, tempo nublado. A máxima fica em 27 graus. Em São José dos Campos, tempo estável. Máxima de 27 graus. Em Sorocaba, tempo nublado. A máxima fica em 24 graus. Em Ribeirão Preto, uma quinta-feira de tempo instável. Os termômetros chegam até 29 graus. Você vai ver a seguir. A Comissão de Saúde aprova projeto de lei que prevê a humanização da assistência ao parto e nascimento da rede de saúde pública estadual. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. Bom, nesta quarta-feira, a Comissão de Ciência, Tecnologia e Informação recebe o professor Marco Antônio Zago, reitor da Universidade de São Paulo, para falar de sua gestão e avaliação do desenvolvimento de ações frente à universidade. O repórter Jorge Machado está nesse momento ao vivo no plenário Tiradentes e nos traz mais informações. Olá, Jorge. Olá, Sérgio. A exposição terminou neste momento, eu estou acompanhando, são cerca de 40 minutos de fala do reitor Marco Antônio Zago, reitor da Universidade de São Paulo, que está dialogando neste momento com o deputado Mauro Bragato, do PSDB, e também está sendo ouvido pelo deputado Orlando Bolsoni, que é o presidente da comissão. O reitor disse que a USP é a maior e a mais bem ranqueada do país. Ela formou 7.500 alunos na graduação em 2013, que pelo vestibular oferece 11 mil vagas, e que os alunos de escolas públicas são 35% das matrículas atuais. Ao incluir mais, ela também tem mais gastos com moradia, alimentação, ou seja, a permanência desses alunos.
4,5% do orçamento. A questão financeira, é claro, o reitor deixou por último, né? O reitor falou de um déficit insustentável desde 2011. 2011, 71 milhões, 2012, 572 milhões, 2013, 1 bilhão, 2014, 1 bilhão, ou seja, 1 bilhão a mais gasto, além dos recursos orçamentários da universidade. Ele também falou da necessidade premente de correção dos salários dos professores para evitar um êxodo para as universidades federais. A reportagem completa com a repercussão da fala do reitor com os deputados dessa comissão você vê na edição de amanhã do Jornal da Assembleia. Sérgio. Ok, Jorge, informações ao vivo aí do repórter Jorge Machado no plenário Tiradentes. Obrigado, Jorge. Os deputados que integram a Comissão de Saúde do Legislativo Paulista aprovam um projeto de lei que prevê a humanização da assistência ao parto e nascimento na rede pública de saúde estadual. Confira agora na reportagem de Maria Fernanda Pauli. A Comissão de Saúde realizou uma reunião para debater alguns projetos de lei na Assembleia Legislativa. Foi aprovado apenas o PL 437 de 2015, da deputada Alessi Brandão, do PCdoB, que institui o Pacto Estadual Social para a humanização da assistência ao parto e nascimento em todos os estabelecimentos de saúde do Estado. Também foi decidido que será encaminhado um ofício ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo para tratar do projeto Vigiflúor 2015. Nós tínhamos um ofício que nos informava a fluoretação errada, estava sendo feita errada em alguns municípios. Isso ocupou uma boa parte da nossa reunião, quando os senhores deputados disseram, falaram sobre a importância da fluoretação da água e quando essa fluoretação não é correta, quais os problemas no excesso e na falta de flúor. Então, isso foi muito importante, essa discussão, e nós, então, vamos procurar mais a fundo saber por que nesses municípios está ocorrendo e quais as medidas que o governo pode tomar, ou deve tomar, para corrigir este problema. E o governo do estado de São Paulo lançou agora há pouco o modelo de decreto anticorrupção para municípios. A repórter Viviane Cesarino está no Palácio do Governo, neste momento, ao vivo, e nos traz mais informações. Olá, Viviane. Estamos aí com um pequeno problema técnico, mas já, se der tempo ainda, a Viviane volta para nos dar mais informações lá do Palácio do Governo. Bom, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os acidentes ocorridos no transporte ferroviário de carga no estado de São Paulo se reuniu nesta manhã no plenário Dom Pedro I. A CPI ouviu o superintendente de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Carga da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Alexandre Porto falou sobre o cumprimento dos contratos de concessão para a exploração do transporte ferroviário de cargas na malha paulista e os investimentos feitos em sua gestão. Nos últimos 3 anos, dobrou a ocorrência de acidentes do transporte de cargas ferroviário do estado. Cidades cortadas pela linha férrea registram inúmeros atropelamentos, colisões e descarrilamentos de trem. Americana, São José do Rio Preto e Catanduva são os municípios com maior índice de acidentes deste tipo. A CPI de acidentes ferroviários vai entregar um documento com todos os depoimentos e números atualizados e vai investigar os contratos de concessão e o que efetivamente as concessionárias estão fazendo. Bom, na reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o destaque foi para a deliberação de requerimento que solicita a convocação do diretor-presidente da Sabesp, Gerson Kelman, e do secretário de Recursos Hídricos do Estado, Benedito Braga, para esclarecerem sobre a crise de abastecimento na capital e também no interior. Esta é a 7ª reunião ordinária da comissão, presidida pelo deputado Roberto Trípoli, do PV. Foram analisados 5 itens da pauta, sendo 2 projetos de lei e 3 requerimentos. O primeiro pede a convocação do diretor-presidente da Sabesp para prestar esclarecimentos sobre a crise da água em São Paulo. O segundo
a realização de audiências públicas para discutir o projeto de lei que dispõe sobre a área de proteção e recuperação do Alto Tietê. Os dois foram votados e rejeitados. O terceiro, a convocação do secretário de Saneamento e Recursos Hídricos para falar da crise da água no estado, teve o pedido de vistas feito para ser melhor analisado pelos parlamentares, assim como os dois projetos de lei na pauta da reunião, o que proíbe o uso de água tratada proveniente do sistema público para lavagens rápidas gratuitas de veículos em postos de abastecimento e o que dispõe sobre o registro e identificação de cães e gatos no estado. Bom, agora sim estamos em contato com a repórter Viviane Cesarino, que tem mais informações, nos traz mais informações ao vivo do Palácio do Governo. Viviane. Então, Sérgio, lembra daquela lei federal, a lei anticorrupção? Pois é, para funcionar na prática, essa lei precisa ser regulamentada nas 3 esferas de poder. Então, por exemplo, o governo federal já regulamentou, o governo do estado de São Paulo já fez isso no ano passado e agora é a vez dos municípios. Então, para facilitar essa tarefa para as cidades, principalmente para cidades pequenininhas, é que o governo do estado resolveu fazer um modelo de decreto. O que significa isso? Significa que se o prefeito, o gestor, ele aceitar, ele acatar essa sugestão, por meio de um decreto, ele vai poder colocar a lei anticorrupção em prática e punir diretamente qualquer ato de corrupção. Agora, para fazer isso, fica muito mais fácil, porque antes ele tinha que recorrer ao Ministério Público, por exemplo. Isso tornava o processo muito mais lento, demorado e complicado. Quando ele assinar esse decreto, ele vai ter acesso a uma série de medidas diretas, como o acordo de leniência, que nada mais é do que a delação premiada, não para a pessoa física, como a gente tem visto em todas essas notícias da Operação Lava Jato, mas sim para a pessoa jurídica, para as empresas. E quem ajudou a gente a entender melhor essa série de medidas foi o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual Fernando Capês, que participou aqui dessa reunião e saiu agora há pouco do Palácio. Vamos assistir. O município, por exemplo, faz uma contratação através de uma licitação de uma empresa privada. Essa empresa se envolve em corrupção, superfaturamento, fraude à licitação. O corregedor do município pode chamar a empresa, propor um acordo de leniência em que ela se submete ao pagamento de uma multa de até 60 milhões. Pode também desconsiderar a personalidade jurídica daquela empresa e multar os acionistas também. Portanto, os sócios passam a pagar. É uma medida de controle administrativo, em que a punição fica mais rápida e eficaz. Foi um documento elaborado pelo Fundo de Combate à Corrupção do Estado de São Paulo, integra Ministério Público, vários órgãos, e agora os municípios têm uma minuta para poder redigir esse decreto. Vamos a mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo nublado com chuvas, a máxima fica em 23 graus. Em São José do Rio Preto, tempo instável, a máxima chega aos 29 graus. Em Mogi das Cruzes, quinta-feira com tempo nublado, a máxima fica nos 23 graus. Em Piracicaba, tempo encoberto, os termômetros marcam 22 graus de temperatura máxima. O Legislativo Paulista presta homenagem a atletas mais do que especiais. Os detalhes após o intervalo. Até já. A Assembleia Legislativa Paulista prestou homenagem aos atletas e à comissão técnica da Special Olympics Brasil que participaram das Olimpíadas 2015 em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. A Special Olympics é uma organização mundial sem fins lucrativos que promove a inclusão de pessoas com deficiência intelectual através do esporte. Veja agora na reportagem de Jorge Machado. Atletas com alguma deficiência mental ou intelectual, treinadores e dirigentes foram recebidos no Salão Nobre pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, do PSDB. Na mesa, ladeado pelos deputados Luiz Fernando Machado, do PSDB, e o deputado federal Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo. As Olimpíadas Especiais deste ano reuniram em Los Angeles, nos Estados Unidos, 6.500 participantes de 165 países. A delegação brasileira tinha 55 membros, 38 medalhistas. Nós podemos dizer que aqui
estamos representando a sociedade paulista nesta homenagem ao senhor. O presidente das Olimpíadas Especiais Brasil, entidade que congrega atletas e treinadores, disse que espera mais do poder público para a divulgação de uma causa, a inclusão de deficientes pelo esporte. Nós só queremos ampliar isso. Precisamos ampliar sempre, porque se nós temos 10 milhões de pessoas mais ou menos atingidas com algum tipo de deficiência mental, com algum tipo de deficiência intelectual, e nós só levamos nosso programa a 40 mil, ou seja, temos muito que progredir para dar oportunidade de vida, oportunidade de trabalho, oportunidade de participar da sociedade como uma pessoa normal. É isso que a gente quer e é isso que a gente espera conseguir com o apoio aqui da Assembleia, dos deputados e do Estado brasileiro. A gente quer, mais do que tudo, fazer essa inclusão social. A gente sabe como é importante para o Estado de São Paulo que esses atletas realmente cresçam. E a gente quer, mais do que tudo, apoiar esses atletas que estão de parabéns. Quero só parabenizar a toda a equipe que traz para o nosso país um objetivo: elevar cada vez mais o otimismo e trazer para a nossa nação dizendo, olha, vamos prosseguir, vamos conquistar. Parabéns a todo o grupo. Atletas paulistas receberam diplomas de honra ao mérito e posaram para fotos. Para nós é extremamente importante valorizá-los, poder dar a oportunidade de fazer dentro desta Casa de Leis, sob a presidência do Fernando Capês, uma homenagem a todos eles que, de certa forma, conduzem a sua vida para trazer medalhas para o nosso Brasil. E aqui é o exemplo claro de superação e medalha. Vamos a mais previsão do tempo para amanhã, em mais cidades do interior do estado. Em Franca, uma quinta-feira de tempo nublado, a máxima chega aos 27 graus. Em Bauru, céu nublado com chuva, a temperatura máxima chega aos 25 graus. Em Limeira, quinta-feira com tempo nublado, a máxima é de 27 graus. Em Marília, a previsão é de tempo estável, temperatura máxima de 30 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.